Respondendo aqui essa parte, porque a gente tem 220 e em alguns locais são 110, vejam só. Isso é porque o país era meio solto e não existia uma política energética pensada, porque na verdade era para todo mundo ser 220 ou todo mundo ser 110. Mas cada época, em cada governo, foi construindo as hidrelétricas e cada comprou em um país, comprou outro, não tinha uma política energética, uns colocaram 220, outros 110. Na verdade, algumas pessoas até dizem, então foi aleatório, a gente podia ter todo mundo 110, mas um comprou em um país uma tecnologia que oferecia 220, noutra região do país comprou uma que oferecia tecnologia 110 e aí ficou essa divisão aqui no Brasil, um canto 110, outro canto 220. Agora, o que é que eu tenho que saber sobre 220, sobre 110? Por exemplo, se eu tiver um edifício lá no Rio de Janeiro, que é 110 volts, e tem um edifício aqui em Natal que é 220 volts, com os mesmos equipamentos aproximadamente, mas mesmas famílias, aquelas coisas, né? Aproximadamente, o que é que acontece? Lá, a instalação elétrica do edifício do Rio de Janeiro, a instalação para colocar os fios para deixar um edifício pronto para morar, né? Ou aqui em Natal, uma empresa para deixar a instalação pronta para morar, certo? Aqui em Natal, como é 220 volts, a instalação elétrica, os fios, os equipamentos saem mais barato do que no Rio de Janeiro. Por quê? Porque se aqui é 220 volts, tá? Se aqui é 220 volts, a corrente que passa no chuveiro elétrico, com a mesma potência lá da casa, do edifício lá no Rio de Janeiro, para esquentar a água do mesmo jeito, a corrente que passa aqui é menor do que lá no Rio de Janeiro, que é 110. Porque a potência, ela depende da tensão e da corrente. P é V vezes I, tensão vezes a corrente, ok? Se P é V vezes I, se a tensão aqui é 220 e a potência do som ou do chuveiro é o mesmo, lógico, lá do Rio de Janeiro, que vai esquentar do mesmo jeito, escutar o som do mesmo jeito, se aqui é 220, para chegar na potência, eu vou multiplicar 220 vezes a corrente. Lá no Rio de Janeiro, eu vou multiplicar 110 vezes a corrente. Para chegar ao mesmo valor, lá eu vou ter que ter uma potência maior. Acompanha aí na telinha, tá? Ó, potência é V vezes I. Se aqui em Natal o V é 220 e lá no Rio de Janeiro o V é 110, e vamos supor que o aparelho seja, por exemplo, 2.200 watts, tá? Um chuveiro médio aí, tá? O mesmo chuveiro que esquenta aqui, esquenta lá no Rio de Janeiro, a corrente que vai passar em Natal só basta ser 10 amperes, porque 220 vezes 10, o valor da corrente, 10 amperes, vai dar a minha potência do aparelho de som ou do chuveiro 2.200. Esse mesmo aparelho lá no edifício lá no Rio de Janeiro, como lá é 110, para dar essa potência de 2.200, ele vai precisar de uma corrente de 20, porque 20 vezes 110 é que dá 2.200. Então, lá no Rio de Janeiro, num aparelho de mesma potência, ele requer uma corrente maior. Se requer uma corrente maior, você tem que usar um fio com a área de seção transversal maior, ou seja, um fio mais grosso. Por quê? Porque se eu usar um fio muito fino, essa corrente vai esquentar, provoca o que a gente chama de efeito Joule e pode provocar um curto-circuito. Então, como nos edifícios de Natal, na instalação elétrica em Natal, por ser 220, requer uma corrente menor, você vai ter um fio menos grosso, então você vai gastar menos material. Então a instalação elétrica aqui, o custo da instalação elétrica de fios que são menos grossos vai ser menor do que lá em São Paulo, porque lá requer uma corrente maior. E se você botar um fio fino, igual como aqui em Natal, lá pode ocorrer um curto-circuito, porque a corrente vai ser o dobro da que ocorre aqui em Natal. Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Essa parte, como eu expliquei, 220 e 110, foi por uma falta de uma política energética no país, que era para ser uma tensão só. Mas se para o mesmo aparelho, a corrente que vai passar em quem liga 110 é bem maior, tá certo? Então, se alguém está tomando um banho numa ducha lá elétrica, lá no Rio de Janeiro, com a mesma potência para esquentar a água do mesmo jeito aqui de Natal, há uma corrente maior circulando. Então, ele precisa de um fio com uma espessura maior para não esquentar tanto e não derreter e não ter um curto-circuito. Por isso que termina a instalação elétrica lá sendo mais cara. E lembre-se também, vestibulando,
né? Só essa dúvida aí também, aí do pessoal do Twitter. Põe aí, Jonathan, um Twitter aí para o pessoal estar acessando. E lembre-se também que há sempre aquela pergunta, e vem muito para o Enem, e você não pode esquecer a parte de energia para o Enem, como nós falamos aqui no início, já que estamos bem pertinho aí da prova do Enem, e acompanhe nossas aulas, que nós vamos ter aula aqui só revisando o Enem, e eu vou resolver de novo o Enem, tá? E o que é que ocorre? E a energia? Quem é que gasta mais? É uma lâmpada fluorescente de 40 watts, ou é uma lâmpada incandescente de 40 watts ligada ao mesmo tempo? Ora, a energia, ela depende da potência do equipamento e do tempo que ela vai permanecer ligada. Então, se a lâmpada fluorescente é de 40 watts e a lâmpada incandescente é de 40 watts, e se vai ficar ligada ao mesmo tempo à noite, então ela vai gastar a mesma energia. Aí você diz, como, professor Luiz Carlos? A fluorescente não economiza mais? Economiza no seguinte, porque uma fluorescente de 40 watts, ela ilumina o ambiente, que se fosse colocar uma incandescente, eu ia ter que botar uma de 100 watts para iluminar do mesmo jeito. Então, o rendimento da fluorescente é melhor. Você termina economizando uma lâmpada fluorescente, porque você vai tirar uma lâmpada de 100 watts da sala e vai botar uma fluorescente de 40. Aí você economizou, vai ter a mesma iluminação, vai ter a mesma eficiência, né, de luz, com uma lâmpada de potência menor. Aí sim, uma fluorescente de 40 watts ligada a noite toda vai ser mais econômica do que uma incandescente de 100 watts ligada a noite toda. Aí tudo bem, tá? Agora, se for uma incandescente de 40 watts e uma fluorescente de 40 watts ligada ao mesmo tempo, vai gastar a mesma energia. Então acompanha aí na telinha, ó. A energia, vestibulando, é a potência vezes o tempo. A energia, a potência vezes o tempo. Se as duas lâmpadas são de 40 watts e elas vão ficar ligadas, por exemplo, o mesmo tempo, 10 horas, então elas vão gastar a mesma energia, 400 watt-hora, tá certo? Se fosse segundo, 400 joules. Então a energia depende do equipamento, da potência e do tempo que ele vai permanecer ligado. Vai para cá, para cá, para cá. Porque um chuveiro elétrico gasta muito. Porque seu pai e sua mãe, menina, toma esse banho mais rápido. Olha aí a hora. Por quê? Porque um chuveiro elétrico, ele tem em torno de 4.000 watts. Significa que quando você liga o chuveiro elétrico, você está ligando 40 lâmpadas de 100 watts incandescente, tá? Ok? Ou 100 lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Então, quando você liga um chuveiro de 4.000 watts, 4.400 watts, você está ligando ali várias lâmpadas ao mesmo tempo. Então, o medidor lá de energia gira bem mais rápido, porque você está gastando uma potência enorme. Como eu falei, ó, olha aí na telinha, a energia depende de quem? A energia depende da potência do equipamento e do tempo. Se você tem uma lâmpada que está ligada, tem 40 watts, e está ligado 10 horas, você vai ter um gasto. Mas você tem um aparelho como um chuveiro elétrico de 4.000 watts, então você está gastando 100 vezes mais que uma lâmpada, como tivesse aí 100 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Então o chuveiro elétrico ele gasta uma energia enorme. Agora vestibulando, olha para cá, para o Enem, que está chegando, para o FRN, a energia depende da potência do equipamento e do tempo. Não vão dizer que uma lâmpada de 40 watts fluorescente gasta menos que uma lâmpada de 40 watts incandescente ligada ao mesmo tempo. Não, se é a mesma potência, 40 ligada ao mesmo tempo, vão gastar a mesma energia, ok? Quem gasta mais energia? Um chuveiro ou uma lâmpada de 40 watts? Depende do tempo que permanece ligado. Se você não ligar o chuveiro e só ligar a lâmpada vai gastar mais energia, né? Então, a energia não depende só da potência, depende da potência e do tempo. Agora, lógico, um chuveiro ligado 1 hora e uma lâmpada incandescente de 100 horas ligada 1 hora, lógico que o chuveiro vai gastar mais, porque é o mesmo tempo e a potência dele é maior. Então, associe sempre, na hora de pensar lá, associe energia a potência e tempo, depende dos dois fatores, qual é o aparelho que está ligado e qual é o tempo que ele vai estar ligado. Vocês não vão marcar as questões teóricas e dizer que a geladeira vai gastar mais energia do que uma lâmpada. Tem que ler, contextualizar e ver o tempo que cada um vai permanecer ligado.